Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Edmilson Ferreira dos Santos, o mais conhecido Coroa, Sassai Samuca, sucessor das comunidades do Linho no Complexo da Maré e integrante da facção AD, seria o líder da facção nas ruas, antes de ser preso no Complexo da Maré. O Coroa não tinha perfil de bandido, era morador da comunidade da Vila do João, trabalhava e levava uma vida normal, mas teria arrumado uma desavença com o chefe do tráfico na época. História de crimes do Coroa. Coroa ou Samuca, segundo o que todos falavam na época, o Coroa teria esbarrado sem intenção no traficante da Vila do João, mas o mesmo não deixou por menos e esculachou na frente de todos. Com medo de morrer, o Coroa acabou entrando para o mundo do tráfico e foi para a quadrilha do Linho no Pinheiro. Há mais de 11 anos ele é traficante apontado, o maior líder da facção ADA, e acusado de comandar o tráfico em pelo menos 17 favelas do Rio de Janeiro na época. Além do Complexo da Maré, Zona Norte, onde controlava as comunidades Vila do Pinheiro, Vila do João, Conjunto Esperança e Salsa e Merengue. Suas principais áreas de atuação era o Complexo do Caju, Zona Portuária, Favela do Muquiço, hoje TCP, e Morros do Juramento, na época CV, e Pedreira, ambos na Zona Norte. Após o sumiço do então líder do ADA, o Linho, o Coroa passou a controlar todas as suas favelas, e a liderar diretamente o ADA, especialmente no Complexo da Maré, onde tinha um exército de 300 homens e mais ou menos 150 fuzis. Linho, fundado do ADA, além de liderar a facção, Coroa era acusado de ser o principal fornecedor de cocaína para as favelas dominadas pela ADA, em especial a Rocinha. Ele tinha contatos com matutos atacadistas, de São Paulo e Mato Grosso do Sul, herdados pelo Linho. Segundo investigação da polícia, prisão do Coroa, foi preso na comunidade Salsa e Merengue, depois de uma investigação minuciosa da DRFC, e segundo o delegado Ricardo Alac, Coroa estaria desviando cargas de empresas que circulavam pelo Complexo da Maré e passou a ser monitorado por meio de escutas telefônicas com autorização da justiça. Coroa Alac afirmou que recebeu uma informação de que Coroa estaria escondido em um buraco, e foi até a Maré checar. Por volta das 10 horas, os policiais encontraram o local, descobriram um fundo falso em um depósito do supermercado, que estava forrado por um saco de arroz. Eles acionaram um arame que destravava uma porta e descobriram o esconderijo do Coroa. No buraco, havia televisão, geladeira e ar-condicionado. Ao perceber a chegada dos policiais, o traficante gritou: "Perdi! Perdi!" Coroa estava na companhia do seu braço direito, o traficante Cristiano Santos Guedes, o Puma, chefe da quitanda, que foi detido também na operação. Puma, quando se entregou para a polícia por intermédio da ONG Afroregai. Ao ser interrogado sobre o boato que o Linho estaria morto, Coroa afirmou que ouviu dizer que Linho morreu, mas nunca mais manteve contato com ele. Coroa tinha contra ele 11 mandados de prisão e 7 prisões preventivas. No entanto, foi a primeira vez que foi preso. Foi levado para a carceragem da Pulinter, na zona portuária da cidade. Depois que ficou preso, todo o seu império desandou a cair. Perdeu várias comunidades nas mãos dos rivais, entre elas a favela do Muquiço, para Pedro, Jorge Turco e o Complexo de Favelas da Maré, onde o Coroa era rei. Depois de preso, ele colocou traficantes para cuidar das suas comunidades, mas os traficantes não souberam administrar, e muitas mortes e vacilações aconteceram e seu império foi caindo aos poucos. Queda do Império do Coroa. As primeiras perdas do Coroa foi a favela do Muquiço em Marechal Hermes. Na ocasião, os soldados estavam insatisfeitos com as ordens do Frente do Muquiço, que era um traficante conhecido como Silvinho. Silvinho atendia às ordens do Coroa, que só ficava no Complexo da Maré e aparecia pouco na favela do Muquiço. Qualquer desfalque no tráfico do Muquiço, Coroa dava ordens para executar. Podia ser qualquer coisa. Os crias do Muquiço se revoltaram com essa atitude e começaram a arquitetar um golpe, ou como eles gostam de chamar, cobrança dos crias. Sob a liderança do bandido Bruno da Silva Loureiro, o coronel ou sagaz, que na época era apenas um assaltante, mas muito considerado no Muquiço. Ele negociou uma união com a favela do Acari e virou do terceiro comando puro, acompanhado de vários crias e soldados do Coroa. Voltaram para o Muquiço e expulsaram todos os soldados que não queriam fechar com eles. Inclusive armaram pra cima do Silvinho,
que morreu no Muquiço. Rapidamente a favela ficou sob o comando do 3º Comando Puro, e o coronel ficou como dono da favela, na companhia de traficantes da sua confiança. Primeira derrota do Coroa. TCP tomou o QG do Coroa. Houve as perdas do Jorge Turco e da favela do Para Pedro em Colégio, mas indiretamente o Coroa dava as ordens. Nesse caso seus comparsas trataram de perder a favela para os rivais. O Jorge Turco foi tomado pelo CV e o Para Pedro pelo TCP. Guerra de meses. Até que em 2009 a facção TCP deu um golpe fatal no Coroa. Sob a batuta dos traficantes Begol, Facão e Menor P, expulsaram seu bando da Maré, e o Coroa perdeu uma mina de dinheiro no tráfico de drogas na Maré. Na ocasião o Coroa arrumou uma briga interna com os comparsas da favela da Rocinha, Ada, em São Conrado. Naquela época o administrador das favelas do Coroa no Complexo da Maré, era o traficante conhecido como Quingão. Quingão era oriundo da Rocinha e a convite do Coroa, subiu para liderar o tráfico no Complexo da Maré. Mas aconteceram muitas brigas internas entre o Quingão e outros soldados de confiança do Coroa, que segundo dizem, armaram uma arapuca para o Quingão, passando ele como traidor e que estava fechando com o TCP da Maré. Logo, o Coroa mandou executar o Quingão e a rixa com a Rocinha estourou. Bandidos da Rocinha chegaram a subir no Complexo da Maré na Zona Norte, para tirar satisfação sobre o ocorrido, mas foram expulsos da favela. Tiazinha. Os homens de confiança do Coroa no Complexo da Maré eram os traficantes Gabriel, Caixa d'Água, Pagodeiro, Tiazinha, Quito, Godão, Surfista, Rogério Chechel do Juramento. Mas quando o Complexo da Maré foi invadido por completo pelo grupo do Facão, nem mesmo eles conseguiram conter os ataques e perderam todo o território do Coroa no Complexo da Maré. Grupo do Ada que tentou retomar a Vila do Pinheiro em 2009. Hoje a facção Ada não tem um líder só, cada morro tem seu chefe para venerar. Nem todos da facção consideram o Coroa como líder, e seu principal domínio hoje são no Complexo da Pedreira em Costa Barros e o Complexo do Caju. O traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, foi encarregado de tomar conta dos negócios do Coroa, enquanto ele não ganha liberdade. O Playboy seria o general do Ada do Coroa, na onde recebe as ordens de invasão. Há quem diga que falta pouco para o Coroa ganhar liberdade, mas acredito que pode durar mais uns 4 anos. Ele está preso atualmente no Presídio Federal em Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo o Playboy, general do Coroa, foi organizando o tráfico no Complexo da Pedreira e arrecadando dinheiro com os roubos de cargas na região e caixa eletrônicos. Playboy é um menino maluquinho. Atualmente o grupo de confiança do Coroa conseguiu dominar as favelas Chaves, Proença Rosa, Mundial, São Leopoldo, Caixa d'Água, SJM, Juramento e Jorge Turco. Para conseguir esse feito, principalmente no enorme Morro do Juramento, o Playboy conseguiu unir toda a facção Amigos dos Amigos, Ada, lutando por um só ideal, que é expandir pela cidade do Rio de Janeiro. Desafetos antigos do Coroa abraçaram a ideia de união e hoje estão fortalecendo para retomar os redutos e expandir a facção no Rio de Janeiro. Óbvio que nem tudo será do Coroa 100%. Haverá distribuição de território e principalmente distribuição de lucros. Assim como acontece no Morro do Juramento em Vicente de Carvalho, onde os responsável é o traficante conhecido como Feio do Morro do 18. Mas ele divide uma fatia do bolo com os comparsas da Pedreira, Urubu, Macacos, Vila Vintém, Morro do 18, Rocinha e Belfort Roxo. Coroa detido. Existem boatos que o traficante Coroa está perto de ganhar sua liberdade, pois se encontra detido desde 2005, onde cumpre pena em presídio federal. Caso saia da cadeia, muita coisa pode mudar no seu grupo, ou quem sabe não. O elo entre todos os líderes da facção é o traficante Playboy, seu homem de confiança. Até que Playboy é morto em uma mega operação na comunidade. Como relatado, os traficantes da facção AD ligados ao traficante Sassá ou Coroa tomaram uma decisão impressionante nas comunidades de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Desceram até a favela da Quitanda, Ada, que é controlada por outro traficante, e avisaram a todos que agora o tráfico seria controlado pelo Sassá, ou seja, por eles. Os responsáveis por essa façanha foram os bandidos de vulgo Noel Esqueceram, chefe do tráfico no Morro da Pedreira e Lagartixa, Ada, e homem de confiança do Sassá, e seus comparsas de vulgo Betinho,
contador dos morros, Lourinho, responsável por assaltos a cargas para o pedreiro e outros bandidos de menos importância. Peitaram o traficante conhecido como TH o Gordão, que ocupava o cargo de gerente geral na favela da Quitanda, e era o homem de confiança do Arafat, preso. Gordão aceitou o pedido dos até então comparsas de facção e se retirou da Quitanda, levando consigo seu armamento, esperando uma decisão da alta cúpula da facção. A alegação para tomar o controle da Quitanda foi por conta dos excessos de roubos que aconteciam na Pavuna e Costa Barros, que eram realizados por assaltantes da Quitanda, sem consentimento de todo o complexo de comunidades. Os bandidos ligados ao CSA alegou que os excessos estavam trazendo diversas operações para os morros da Pedreira e Lagartixa, desfalcando o tráfico nas perdas de drogas e armas, e prisões de soldados. E poderia atrasar a soltura do chefe do complexo, pois os roubos estavam chamando a atenção da mídia e das autoridades, dando um foco maior no complexo da Pedreira. Poderia até ser uma alegação plausível, mas os assaltantes da Pedreira também agem em excesso na região. Mas obviamente os maiores líderes da facção ADA não iriam aceitar essa decisão, pois o chefe da Quitanda é querido entre os membros da facção. Segundo relatos, houve uma reunião entre os maiores chefes do ADA, e consideraram que a decisão dos subordinados do Sassá foi exagerada e deram um ultimato. Teriam que devolver o controle do tráfico da Quitanda para o bandido de vulgo Gordão, ou sofreriam sanções irreparáveis dentro da facção, ou juntariam todas as comunidades ligadas ao ADA no Rio de Janeiro, e tomariam as comunidades da Pedreira e Lagartixa, matando e expulsando todo mundo. Ou expulsariam os bandidos da Pedreira da facção, sem retorno. Rapidamente o comando da Quitanda foi devolvido para o Gordão, mas não pararam por aí. O clima esquentou, e tomaram uma decisão histórica pela importância do chefe do complexo da Pedreira na facção ADA. Expulsaram até o presente momento o traficante Sassá da facção ADA, e ordenaram em que todos os presídios, bandidos das suas comunidades fossem transferidos para outras alas, que não seriam do ADA. Segundo informações, o provável destino dos bandidos ligados à Pedreira, Lagartixa e Caju, seria o seguro dos presídios, ou alas que não possuem facção. Uma decisão que seria improvável aconteceu, e teremos que aguardar para ver como será o clima entre os traficantes de Costa Barros. Até o presente momento, as comunidades da Pedreira, Lagartixa e Caju, são comunidades neutras, ou seja, não possuem nenhuma facção e muito menos vão obter ajuda da facção ADA de um modo geral. Claro que tudo pode mudar mediante a negociações entre os chefões do tráfico. Já cogitam que os bandidos da Pedreira, Lagartixa e Caju, não vão permanecer neutros e vão mudar de facção. O destino mais provável é se aliar ao Comando Vermelho, pois é a única alternativa no momento, porque os homens ligados ao Sassá possuem brigas históricas com a facção do Terceiro Comando Puro, e os chefões não aceitariam ele na facção. Anos atrás o Morro da Pedreira era liderado pelo Comando Vermelho, e o chefão era o traficante Marreta, preso, que era desconhecido na época. Atualmente o Marreta se tornou um dos bandidos mais poderosos do Comando Vermelho, que possui um exército fortemente armado nas ruas, com base nas comunidades da Praça Seca. Ele poderia ser o principal investidor para aceitar a Pedreira e Lagartixa na facção CV, fechando o complexo do Chapadão, sobrando apenas as comunidades do Terra Nostra, Final e Quitanda como pertencentes ao ADA. Seria uma negociação surreal, mas completamente possível. Muitos moradores acreditam que se a decisão de expulsar a Pedreira do ADA continuar, poderá ter uma guerra em Costa Barros, entre a própria facção ADA contra os bandidos da Pedreira e Lagartixa. No momento são apenas cogitações, mas se a decisão dos chefões se manter, dias difíceis vão aparecer em Costa Barros e Pavuna.